São 7h08 da noite. Eu tô sentindo contração desde 5h... 5h20. 5h20, acho. Não tava irregular, quer dizer, tava irregular, começou a ficar regular a partir de umas 6h06, talvez, 6h10. Então agora faz mais ou menos 1 hora que eu tô tendo contração a cada 3, 4 minutos. Já avisei a doula, já fiquei no banho quente. E agora eu tô só esperando aqui, sentindo dor mesmo, sentada na porta. Eu desliguei as luzes conforme a doula orientou, liguei a luz baixa do difusor com óleo essencial de lavanda. E é isso, gente. Tem que falar rápido antes da próxima contração, tipo agora. Ai, meu Deus. Que quieto. Just call the time. Okay. E é isso, talvez ele nasça hoje. Hey Liam, it's your dad. So I didn't really script this out, so I'm just gonna go from the heart and say that I really can't wait to see you. I promise that I'm going to always be there for you and teach you many things that I wasn't taught, that I wish somebody had taught me. Anyway, I love you, and I'll see you soon. Hoje eu finalmente consegui ligar a câmera e contar pra vocês o meu relato de parto. Pra quem não sabe, eu tive meu filho por um hospital do SUS. Ele nasceu no dia 5 de maio, às 10h40 da noite, com 39 semanas e 2 dias. O meu parto não foi exatamente como eu esperava, na verdade foi bem diferente. E eu demorei um pouco pra conseguir falar sobre ele sem me sentir emotiva, né? Mas eu acho que chegou a hora de eu falar sobre, até porque eu acho que se eu tivesse assistido um vídeo desse quando eu tava grávida, ia me ajudar muito a processar melhor o que aconteceu comigo. Embora eu não tenha tido nenhum problema durante a gestação, não tive diabetes gestacional, não tive hipertensão, nada disso, tava tudo super tranquilo, controlado, tudo perfeito na verdade, tudo indicava que eu ia ter parto normal. Eu entrei em trabalho de parto, como vocês podem ter visto no começo do vídeo, mas eu acabei precisando de uma cesárea de emergência no final das contas. No dia 5, que foi o dia que ele nasceu mesmo, eu acordei super bem, sem sentir absolutamente nada, inclusive tive uma consulta pré-natal de rotina mesmo, nesse dia, umas 2 horas da tarde. Fui pra consulta, ela me examinou, viu como é que tava o coração do bebê, viu minha pressão, viu tudo. Reforçou como é que seria no dia que eu entrasse no trabalho de parto, o momento ideal para ir pro hospital. E, enfim, não sei se eu tava com dilatação ou não, porque eles não fazem mais exame de toque durante as consultas pré-natais, faz parte do protocolo agora só fazer o exame de toque no trabalho de parto mesmo, a não ser que tenha algum problema, né, antes disso, que você precise fazer, mas sem nenhuma indicação para você fazer o exame de toque, não existe mais isso de ficar fazendo toda hora. O que eu acho ótimo, né, porque ninguém merece fazer exame de toque toda hora. Enfim, fui pra casa, editei vídeo, postei vídeo. Aí quando eu fui descansar um pouco, eram umas 5 e pouca, eu comecei a sentir, umas 5 horas, eu comecei a sentir uma cólica muito levinha. Mas normal, assim, cólica eu já tinha sentido antes, em outras semanas da gestação, e a orientação da médica era tomar um Buscopan, porque eu não preciso ficar sentindo cólica, né? E aí, se passasse, tá tudo certo. Se não passar a cólica, pode ser que ela evolua pro trabalho de parto. Enfim, mas isso no último dos casos, óbvio. Mas aí a cólica tava tão levinha que eu não tomei remédio, só deitei, fiquei descansando. Só que aí, quando deu umas 5h20, a minha mãe entrou no quarto e me pediu pra colocar a coleira na minha cachorra, porque ela tinha se machucado e eles iam no veterinário. A minha cachorra é uma cachorra um pouco difícil, tem um temperamento um pouco complicado, então ninguém consegue colocar a coleira nela. Aí eu fui colocar e eu vi o machucado dela, né, que foi um corte bem profundo, assim. Eu comecei a ficar com o coração acelerado
um pouco nervosa, botei a coleira nela, assim, mas nesse momento que eu vi o corte, foi que a cólica começou a apertar um pouquinho. E aí eu senti uma dor diferente ali, mas nada, tipo, insuportável. E aí eu parei de sentir, depois ela voltou de novo, e aí só pra garantir, eu comecei a contar como se fosse contrações. E aí, quando foi mais 6, a minha mãe chegou no veterinário e o Danny chegou junto no trabalho. E nesse momento, eu já tava sentindo contrações ritmadas. Não vou dizer que ritmadas. Eu parei de contar um tempo, assim, porque eu tava tentando me concentrar e entender o que eu tava sentindo. E quando eles voltaram, que eu comecei a contar de novo, eu percebi que as contrações estavam ritmadas com um intervalo mais ou menos de 5 minutos, eu vou dizer, acho que por aí. E aí, quando deu mais 7 e pouca, eu fui pro chuveiro quente, porque as dores já estavam começando a ficar um pouquinho mais intensas, mas assim, tudo tranquilo, não tava nada insuportável, como vocês podem ter visto pelo vídeo, eu não tava nem... O máximo que eu fazia era, tipo, tentar ficar calma, respirar, eu tava super conseguindo controlar a respiração, eu me preparei muito pro parto normal. Então, tava tudo tranquilo até então. Eu não fui pro hospital imediatamente, porque mesmo as contrações estão ali com intervalo de 5 minutos, depois 3, 4... Porque os meus planos eram ir quando eu estivesse, assim, quase parindo. Quando eu sentisse que a dor estava diferente, né? Que estava quase insuportável já e que eu ia parir rápido. Porque, não sei, que eu não gosto muito de ambiente hospitalar e eu achava que eu ia ficar lá sofrendo à toa. E aqui eu ia preparar todo o ambiente, ficar calma, sabe? Inclusive eu comentei com a doula, né? Eu já até tinha ido pro chuveiro quente porque eu já sabia que é uma coisa que ajudava. E ela falou... deixa a luz baixa, né? Eu apaguei a luz, deixei a luz do difusor, botei óleo essencial, preparei todo um ambiente assim relaxante, fiquei nos tapetinhos, que a gente tem os tapetinhos aqui aqueles tatames de EVA no quarto, fiquei ali no chão com travesseiros em volta, tudo tranquilo, eu senti a contração, eu tava deitada de lado assim. Foi a posição que eu senti que fiquei um pouco mais confortável. O Danny estava o tempo inteiro comigo, segurando minha mão, eu apertando a mão dele a cada contração. Minha irmã estava comigo também para qualquer coisa que eu precisasse. E, enfim, aqui estava um ambiente muito mais controlado, muito mais agradável, né? Que eu acho super importante para você ter um trabalho de parto legal, né? Assim, que não vai te agitar desnecessariamente. Então eu preferi ficar em casa e realmente só ir quando eu achasse que era hora. E a minha doula, inclusive, também, ela tava super acompanhando. Eu falei pra ela, assim, umas 7 horas, eu vou dizer que foi umas 6h45, por aí, foi o momento que eu mandei mensagem pra ela, porque eu não queria ficar mandando mensagem pra ela toda hora, sem ser o trabalho de parto. Então eu queria entender primeiro o que tava acontecendo comigo. Ela também tava super tranquila, ela não tava muito de tipo, tem que ir pra ir correndo, porque você precisa ir agora pro hospital, sabe? Quando deu umas 8 horas, eu fui pro chuveiro, porque a dor já tava bem forte. E no chuveiro eu senti da primeira vez que eu conseguia controlar minha respiração melhor, que tava me ajudando um pouquinho. E aí, enquanto eu tava no chuveiro, eu senti alguma coisa saindo das minhas pernas, né? E quando eu fui ver o tampão, uma parte do tampão, com sangue, bastante sangue, um sangue de uma cor bem forte. Mas até aí normal, eu já tinha visto que quando o tampão sai pode sangrar. E aí, quando eu saí do chuveiro, com muita dificuldade, assim, porque a partir desse momento que eu tô contando pra vocês, tava difícil de me mover já. Eu tava tentando controlar a dor o máximo que eu podia. Controlar a dor não, né? Me entregar e aceitar a dor, mas assim... tentar lidar com a dor. Eu não conseguia muito me mexer, não conseguia muito mudar de posição, não conseguia muito prestar atenção no que as pessoas estavam falando, não conseguia me concentrar no ambiente externo. Eu só conseguia sentir o que eu tava sentindo e é isso. Mas enfim, quando eu saí do chuveiro e eu fui direto pro vaso, assim, só pra entender quanto de tampão que tava saindo, o que tava saindo, porque eu tava sentindo bastante coisa saindo de mim. Tava saindo muito sangue. Eu mandei uma foto do tampão com sangue pra minha doula. Ela me acalmou, falou que tudo certo, que é normal às vezes sangrar. E falou que tava vindo pra cá, que tava se arrumando pra vir pra cá. A partir desse momento que eu saí do chuveiro, o intervalo das contrações mudou muito, né? Ficou bem mais curto. Eu tava com um intervalo do começo da primeira contração pra próxima de mais ou menos 1 minuto e 45, com duração de 1 minuto de contração, ou seja, eu tinha 45 segundos para respirar antes de sentir dor. Então, tava bem difícil já administrar, e aí eu comecei a tentar vocalizar. Eu não conseguia vocalizar de verdade, tipo de gritar, sabe? Quando a gente vê aquelas mulheres sentindo dor de contração que elas gritam, eu não conseguia gritar,
porque eu achava que eu ia ficar muito cansada pela frequência das contrações, então eu tava, tipo, tentando também relaxar ainda, tentando ficar mais calma possível, então eu só meio que gemia de dor, sabe? E aí, enquanto isso, meu padrasto veio falar com a minha irmã que ele sentia que a gente já devia estar indo pro hospital, mesmo sem a doula, falar pra doula encontrar a gente lá, porque mesmo que eu tenha tido os planos de ficar em casa o máximo possível, o hospital que eu ia ter ainda é em outra cidade. Fica uns 45 minutos da minha casa. Então, pra ele, assim, ele sentia que já tava no momento da gente ir. E eu concordei porque eu tava com muita dor já. Aí eu falei, é isso, vamos logo, pega as coisas. Eu fui falando pra eles onde estava tudo, que já tava tudo arrumadinho. E fui com muita dificuldade tentando levantar pra ir pro carro. E aí nisso a doula chegou. E nesse momento que a gente tava no carro, a minha irmã ligou pra avisar pra doula que a minha bolsa tinha estourado. E a gente nem tinha percebido, porque provavelmente estourou no chuveiro. Eu não senti, porque provavelmente eu só senti o líquido descer e achei que era só o tampão. Depois eu continuei vazando, mas, gente, eu não conseguia perceber nada, de verdade. Só que como eu tava, assim, no tapete de EVA, a minha mãe foi acender a luz do quarto pra limpar, pra preparar o quarto. E, primeiro que o tapete de EVA tava completamente sujo de sangue. E embaixo o tapete de EVA tava muito molhado. Enfim, voltando pra história, a gente chegou mais ou menos umas 9h30 da noite no hospital. E aí depois de um tempo tentando sair do carro, né, porque eu não conseguia ficar em pé, mas aí quando eu consegui, a minha doula foi direto pra resolver essas coisas de documentação, porque eu, sem condições, eu não tinha a menor condição de fazer isso, e o Danny, que era meu acompanhante, que geralmente é a pessoa que faz isso, não fala português perfeitamente, e como a gente tava numa situação meio de urgência, assim, ela acabou tomando frente de tudo. E aí, enquanto ela tava lá, a única coisa que eu conseguia fazer, assim, era me jogar no chão. Eu fiquei de cócoras no chão também, apoiada numa cadeira, dessas cadeiras de espera. E aí, quando eu levantei da cadeira de espera, pra ir pra triagem, né, que é pra fazer o exame de toque, o cardiotoco e tal, eu olhei pra baixo e eu vi uma poça enorme de sangue no chão. Um sangue bem vivo, assim, sabe? Meio escuro, uma cor bem forte. Aquilo já me deixou um pouco nervosa. E aí, quando eu fui pra sala de triagem, tinha a médica e umas enfermeiras. Aí a médica foi super calma, ela fez o toque em mim. Enquanto ela tava fazendo o toque, eu vi que as enfermeiras ficaram assim, se olhando, sabe, com o olhar meio arregalado, e perguntaram, esse sangue todo é normal? Aí a médica, muito calma, falou, não, tá tudo bem, vamos ver aqui como é que tá a situação. Aí ela fez o toque, eu tava com 7 centímetros de dilatação. E aí dali me mandaram pro cardiotoco, que é aquele exame que mede os batimentos cardíacos do bebê. E aí naquela sala eu percebi uma movimentação esquisita, assim, as enfermeiras olhando, meio apreensivas, assim, aí mexiam, mudavam o lugar. E eu perguntei até pra enfermeira, falei, tá tudo bem? Ela falou, tá, não se preocupa com isso agora não. Aí beleza, nesse momento, gente, eu não faço ideia de quanto tempo eu fiquei na sala do cardiotoco. Pode ter sido 10 minutos, como pode ter sido, sei lá, 40. Não foi 40 porque, pelos cálculos que eu fiz aqui do momento que o Leon nasceu, não tem como ter sido isso tudo. Mas, não sei, eu sei que no momento que eu tava lá, a dor aumentou muito, a dor mudou muito, sabe? Eu senti literalmente abrindo mais, coisa que eu não tinha sentido antes até então. Então eu acredito que a minha dilatação tenha aumentado desde que eu fiz o toque, né? Pro momento que eu tava no cardiotoco. Não sei quanto que aumentou, não sei se eu cheguei a ter dilatação completa, mas eu sei que deve ter aumentado um pouquinho sim, porque a dor ficou realmente insuportável. Eu que tava eu não tava conseguindo mesmo gritar, né, que é vocalizar. Naquele momento ali, que eu tava na maca do cardiotoco, eu não tive outra opção. Aí eu comecei a gritar mesmo, que eu não tinha outra coisa pra fazer que não gritar. E eu realmente acabei ficando muito cansada, porque o intervalo das contrações passou pra 30 segundos eu só tinha 30 segundos sem dor, então eu passei o tempo inteiro gritando. E, enfim, passou um tempinho e a médica entrou na sala, me olhou e falou, olha, a gente vai precisar ir pra sala de cirurgia urgente, porque os batimentos do seu bebê estão muito baixinhos. E aí eu olhei assim pra minha doula e ela me sinalizou que estava tudo bem e que ela ia chamar o Danny pra falar comigo. O Danny não tinha entrado na sala de triagem, ele ia entrar na sala de pré-parto, se fosse necessário, e pro parto também, mas na sala de triagem ele não tinha entrado, estava sem notícias. E aí, quando o Danny chegou, já estavam me passando pra maca, pra me levar pra sala de cirurgia, né? E tava numa correria só, sabe? Os enfermeiros estavam bem agitados, fazendo as coisas bem rápido.
E o Danny tava meio que sem entender o que estava acontecendo. Eles estavam falando rápido e ele não conseguia entender, e me perguntando o que estava acontecendo. E aí uma enfermeira, pra apressar ele, falou: vamos, você tem que falar rápido com ela, porque ela precisa ir agora pra sala de cirurgia, se o bebê tá em sofrimento fetal. E quando ela falou isso, me assustou mais. Mesmo que eu soubesse o que era o sofrimento fetal e que, na grande maioria das vezes, principalmente se você vai pra cesárea, fica tudo bem, aquilo me assustou. E eu senti assim que quando ela falou isso, tanto meu coração quanto o do Danny gelou assim na hora. E enfim, gente, a minha relação com a cesárea, ela é o seguinte: eu sempre quis ter parto normal, eu me preparei para parto normal, eu fiz exercício físico de respiração para parto normal, eu tinha uma necessária inteira só de coisas que eu ia precisar para recuperação de uma eventual laceração do parto normal. Eu via relato de parto quase todo dia aqui no YouTube. E quando eu ouvia a palavra cesárea, eu até pulava o vídeo, porque pra mim nunca ia ser o meu caso. Porque a minha gestação foi perfeita, eu tive inclusive consulta naquele dia e tava tudo bem. Eles viram o batimento cardíaco do meu bebê e tava perfeito, como sempre esteve durante a gestação inteira. Eu não tinha problema de pressão, não tinha diabetes gestacional, nada que indicasse uma cesárea. Então eu não tinha por que me preparar para uma cesárea. Embora eu sempre tenha dito que se fosse o caso, se eu precisasse de uma cesárea de emergência, eu ia em paz, sabe? Eu não ia ficar tentando parto normal até o final e colocar a minha vida e a vida do meu filho em risco, e também não gostaria de estar no hospital que me forçassem a fazer isso. Mas eu sempre enxerguei a cesárea como uma cirurgia de emergência. Eu não faria, por exemplo, uma cesárea marcada, por questões pessoais mesmo, porque eu não sou muito chegada a procedimentos médicos. Eu sou o tipo de pessoa que, mesmo se eu não gostasse muito de uma parte do meu corpo, eu não faria cirurgia plástica, porque o meu medo de cirurgia é ainda maior. E só de pensar naquela anestesia, com aquela agulha enorme na espinha, que você não pode se mexer, desde a primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei, assim, apavorada. E além disso, eu também queria muito uma recuperação rápida, né, depois do parto, porque eu queria fazer tudo pro meu filho logo depois de ele nascer. Eu queria trocar fralda, eu queria ser a pessoa que ia dar o primeiro banho, pelo menos em casa, sabe? E mesmo que eu tivesse preparada para ter ajuda, porque é sempre bom ter ajuda tendo um recém-nascido em casa, eu não estava preparada para ter ajuda estando operada, tendo que ficar de repouso por vários dias, várias semanas, que foi o meu caso. Então eu estava completamente despreparada para uma cesárea. E o primeiro conselho que eu posso dar a partir dessa minha experiência para alguma gestante que está me assistindo é: se prepare para tudo. Gente, tudo. Porque, mesmo que assim, você tenha até raiva de pensar na possibilidade de ter um parto diferente da via de parto que você deseja, né? Porque pode acontecer o contrário também. Você pode se preparar para uma cesárea marcada, por exemplo, e acabar entrando no trabalho de parto antes. E acaba ficando frustrada também de qualquer forma. Mas se você se preparar e entender o que está acontecendo com o seu corpo, essa experiência vai ser muito menos traumática. Então, estudem muito, gente. Estudem todas as formas de parto possível. Porque eu não fazia ideia do que iam fazer comigo numa cesárea, dos procedimentos que os médicos iam fazer, de como eu ia me sentir no pós-cirúrgico, nada. E eu acho que se eu soubesse como eu deveria me sentir, tudo que deveria acontecer, como eu estava preparada para um parto normal, ia ser menos desconfortável para mim. Mas enfim, a única coisa que eu consegui sentir quando a médica me olhou e falou que a gente precisava ir pra sala de cirurgia foi gratidão, na verdade. Assim, eu pensei, graças a Deus, que eu tenho a possibilidade de fazer essa cirurgia, né? Que eu tô no hospital que me oferece essa possibilidade e que vai conseguir tirar o meu filho com vida, que eu vou conseguir sair com vida dessa, porque nós dois estávamos em risco. E a outra coisa que eu também conseguia sentir era, graças a Deus, que essa dor vai parar. Eu tava assim, pelo amor de Deus, eu preciso de uma anestesia. Se eu seguisse parto normal, se eu conseguisse ter até o final parto normal, eu provavelmente ia pedir anestesia, porque a partir daquele momento a dor tava realmente assim, muito forte. E eu acho que eu já tava muito cansada, mesmo que meu trabalho de parto tenha sido muito curto, né, porque foi o quê? 5 horas? A gente chegou no hospital 9h30 e quando eu tava na sala do cardiotoco, já eram umas 10, que eu perguntei pra minha doula, assim, em algum momento eram umas 10. E eu comecei a sentir as contrações fortes. Vou dizer que, na verdade, umas 6 horas. Então, 4 horas de trabalho de parto foi muito curto. Mas eu tava muito cansada só daquele último momento de gritar por muito tempo, com um intervalo muito pequeno de dor, eu fiquei muito cansada e eu tava muito esgotada, assim. Eu senti que até a minha pressão tava baixando um pouco já. E também tava perdendo muito sangue, né, gente? Então, enfim. O motivo da minha cesárea, no final das contas, foi o meu sangramento intenso, fez provavelmente com que os batimentos cardíacos do Liam diminuíssem muito e a gente não ia conseguir prosseguir com o trabalho de parto normal, porque o bebê não ia ter força, sabe, pra sair. Então não tinha outra opção senão a cesárea mesmo.
E aí a gente foi pra sala de cirurgia. Eles demoraram um pouco, na verdade, pra conseguir dar a anestesia, porque eu tava com contração com um intervalo curtíssimo, né? E a gente não pode se mexer, porque essa anestesia que eles dão na espinha, se você se mexer, você corre o risco de perder os movimentos da perna. Então é super perigosa. E o médico tava me segurando, assim, né? Eu tava sentada de frente, porque ele disse que era menos desconfortável essa posição pra quem tava com contração. E eu apertava ele, assim, toda vez que eu sentia a contração. E eu acho que esse médico, ele deve ter ido direto pra sala de raio-x, ver se eu não quebrei a mão dele depois da cirurgia, porque eu apertei muito ele. Mas, enfim, a anestesista estava aqui atrás, preparada para o momento do intervalo para dar a anestesia. Depois de umas 4 contrações, ela conseguiu dar. E foi assim, na hora, instantâneo, não senti mais nada. E o procedimento da cesárea mesmo foi muito respeitoso, dentro da medida do possível. Eu achei que foi um parto satisfatório. Não foi o que eu imaginava, mas eu achei a equipe super acolhedora. Eles estavam o tempo inteiro me narrando o parto todo. Tudo que estava acontecendo. A anestesista falou, olha, você vai sentir isso aqui, você vai sentir isso aqui. E eles estavam falando, agora a gente vai pegar o bebê, você vai sentir uma pressão. Quando eles tiraram o Liam, eles já tiraram, antes de cortar o cordão, eles levantaram, mostraram ele, cortaram o cordão, eu vi cortarem. E a anestesista segurou ele, assim, ele já nasceu chorando muito, bem vermelhinho, né? E ela segurou ele perto do meu rosto, porque eu não conseguia me mexer, né? Ela segurou ele perto do meu rosto, fiquei falando com ele, conversando com ele parou de chorar. E aí depois levaram ele pra fazer os procedimentos, né, de medir lá o que eles têm que medir. Aí enrolaram ele na mantinha, me costuraram. E eu só não amamentei naquele momento porque eu tava sem os movimentos do braço direito, sabe? Eu não tava conseguindo me mexer muito, então era até perigoso. E aí, quando eles terminaram de me costurar, eles colocaram o Liam entre as minhas pernas, assim, e fizeram uma barreirinha e me levaram, né, pro meu quarto, na maca. Quando eu cheguei no meu quarto, o Danny, a Dola e o meu padrasto, que foi levar a gente, já estavam chegando lá também. E aí, assim que a gente chegou, tinha uma enfermeira lá pra orientar o Danny a me ajudar a dar mamar pro Liam. Então botaram ele aqui e falaram pro Danny, tem que fazer isso, isso e isso, porque ela não vai conseguir se mexer. E, enfim, vou até deixar o vídeo aqui na tela. A gente ficou no hospital uns 3 dias e meio, mais ou menos. E eu achei a equipe excelente. Eles foram muito atenciosos. Toda hora iam lá no quarto, perguntavam como é que eu tava, o que eu tava sentindo. Ajudaram o Danny. Teve uma enfermeira que tava só conferindo como é que eu tava. E eu perguntei se ela podia orientar o Danny a trocar fralda, porque a gente viu muito vídeo, etc. E eu já sabia trocar fralda, mas ele nunca tinha trocado. E aí ela foi, ajudou o Danny a trocar a fralda, ensinou, explicou tudo direitinho. Eles me ajudaram a tomar banho quando eu precisei tomar banho, deram banho no bebê. Eu não pude comer até o dia seguinte, né? Até o café da manhã, que era umas 8 horas. Antes do café da manhã, a nutricionista veio no meu quarto, perguntou se eu tinha alguma alergia alimentar. Eu falei que eu era vegana, ela anotou tudo certinho. E aí ela foi, mandou o café da manhã todo sem nenhum ingrediente de origem animal, né? O café da manhã foi café e chá. Um pão francês, geleia, daquelas geleinhas que vem num negocinho assim pequenininho. E frutas, 2 frutas. Eu tava com essa dúvida, né, como é que ia ser a alimentação no hospital sendo vegana, porque você não pode trazer comida de fora. E eles foram excelentes, eles foram muito, muito atenciosos mesmo. A minha comida veio toda certinha, todos os dias. Além de vegana, eles fizeram um cardápio especial, porque eu não tava conseguindo ir no banheiro, né, porque a cesárea ela atrapalha mesmo. Tem algumas pessoas que têm um pouco mais de facilidade e algumas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. Eu fui uma das pessoas que tiveram um pouco mais de dificuldade, então eles fizeram um cardápio todo voltado pra facilitar isso e vegano. Então no almoço teve bastante vegetal. Eu vou deixar uns vídeos aqui de algumas coisas que eu consegui filmar. Teve lanche da tarde também, que é muito parecido com o café da manhã, só que com água de coco. Enfim, a comida ela não tava tipo super temperada, uma delícia, mas eu me senti muito respeitada, então eu gostei muito. Acho que isso foi um ponto muito positivo pro hospital. Eu pude receber visitas, a minha mãe tava indo pra lá pra poder ajudar a gente, porque a gente tava sem dormir, assim, tava bem impossível de dormir. O Danny, porque ele tava numa poltrona, né, não tinha uma cama pra ele. E eu, porque eu não conseguia dormir, porque eu tinha medo de alguma coisa acontecer. E nem é porque o Liam acordava muito de madrugada, não, porque ele na verdade não acorda muito de madrugada. Ele acorda no máximo, desde que ele nasceu, ele acorda no máximo 2 vezes. Mas, enfim, foi isso, essa foi a minha experiência no hospital.
Então, antes de terminar esse vídeo, eu quero falar aqui rapidinho de duas coisas, que é... A primeira é como eu fiquei depois da cesárea, porque, enfim, eu gostaria de ter ouvido isso em algum outro relato de parto. E se eu recomendo ou não o SUS. Eu, depois da cesárea, no dia seguinte, assim, na minha noite, na verdade, eu fiquei imóvel, completamente imóvel. Você fica sem comer, você não pode falar, você não pode levantar a cabeça, você não pode fazer nada por 6 horas. Nem a cama eu podia reclinar. Então foram 6 horas, até o café da manhã, na verdade, eu fiquei lá paradinha. Óbvio que eu acabei falando, enfim, não podia mexer no celular também, acabei mexendo, mas o ideal era não fazer nada disso. E aí, quando veio o café da manhã, eu já pude reclinar na cama. E quando foi lá umas meio-dia, mais ou menos, a enfermeira me levou pra tomar banho e eu consegui levantar. Só que eu tava levantando meio curvada ainda. Ela falou, caminha bastante e tenta corrigir a postura. Eu não podia fazer esforço nenhum. A única coisa que eu podia e deveria fazer era caminhar bem devagarzinho no meu ritmo. Então eu tava fazendo. E eu não podia pegar peso, mas eu acabava pegando Liam também de vez em quando. Porque, na verdade, eu me senti muito melhor do que eu achava que eu ia me sentir. Eu sentia dor da cesárea, eu não podia ficar muito reta, mas eu conseguia fazer as coisas, sabe? Desde do segundo dia. Aí, porque eu estava me sentindo muito bem, gente, quando eu cheguei em casa, eu tava ótima, assim. Eu sentei e cruzei a perna logo no dia seguinte. Então eu cheguei em casa, eu tava achando que eu tava podendo fazer qualquer coisa. Abaixava, levantava, pegava o Liam. Gente, eu tomei banho de chuveiro com o Liam no terceiro dia que eu tava em casa. Enfim, o que aconteceu? Meus pontos abriram. Não abriu super aberto, sabe? Mas nos 3 pontinhos, né? Eles dão ponto em um lado, do outro no meio. Esses 3 pontinhos abriram um pouquinho e inflamou um pouquinho também. E só melhorou depois que eu tirei os pontos. Só que até eu tirar os pontos, eu tirei os pontos com uns 15 dias. Até eu tirar os pontos, começou a doer mais, né? Porque estava inflamado. Então foi bem desconfortável. E isso pra mim foi a parte mais desconfortável. Foi uma parte que me deixou muito frustrada por ter feito a cesárea, porque aí eu já não conseguia mais fazer nada, aí eu já não conseguia mais dar banho no Liam, eu mal conseguia trocar a fralda dele porque eu não podia me curvar. E aí eu comecei a ter muitos sentimentos negativos em relação à cesárea. Aquele sentimento de gratidão que eu tive no dia da cesárea já tinha mudado, sabe? Porque eu tava muito frustrada. Mas, enfim, hoje eu acho que eu já tô conseguindo digerir melhor isso em mim. E o meu pensamento já é um pouco mais parecido com o pensamento da noite do parto mesmo. Uma coisa bem desconfortável que eu senti logo depois da cirurgia, quando eu já fui pro quarto, parece que eu tive uma reação, alguma coisa que eles colocam junto com a anestesia. Isso é relativamente comum. Coceira, muita coceira no corpo, mas principalmente no rosto, assim, sabe? Muita coceira no nariz, sabe? Um pouco desconfortável, mas nada, tipo, absurdo. Só que eu também tive reação na pele no lugar que foi dada a anestesia. Isso dias depois eu tô tendo até hoje. Mas essas foram as únicas coisas, assim, que eu me lembro que eu acho interessante pontuar, que eu senti depois de ter feito uma cesárea. E a segunda questão, que pra mim é a questão mais importante do vídeo inteiro, é se eu recomendo parto no SUS ou não. Eu recomendo parto no SUS com algumas ressalvas. Pesquise muito o hospital que você vai ter. Muito. É muito importante. Nem todo hospital do SUS é igual. Cada hospital segue um protocolo diferente e esse protocolo é muito importante. Que você conheça, que você entenda. Porque, por exemplo, aqui na minha cidade tem um hospital novo que tem uma infraestrutura melhor do que esse outro hospital que eu fui. Mas o protocolo do hospital não era humanizado, não estava alinhado com o que eu queria. Então eu pesquisei muito um hospital que fosse exatamente o que eu queria. E se eu precisasse ter viajado mais, eu quase fui pro Rio de Janeiro, que fica umas 3 horas da minha casa, pra ter no hospital perfeito, porque o hospital vai contar muito pra sua experiência. O hospital que você vai ter o seu bebê pode fazer esse dia muito traumático ou um dia que você vai gostar de lembrar no futuro. Então, pesquisa. Eu consegui achar o hospital que eu tive o Liam pesquisando em grupos no Facebook de gente da região. Também olhei em fórum de gestante. E aí até que eu achei a minha doula. Na verdade, em um desses grupos de Facebook que eu tava só pesquisando o hospital, eu achei a minha doula e ela reforçou a sugestão do hospital, porque quase todas as doulandas que ela atende, né, as gestantes que ela atende, acabaram tendo lá. E ela já conhecia o hospital inteiro, ela conhecia os protocolos, ela sabia tudo que ia acontecer, sabe? Então ela me deixou muito mais tranquila. E essa é outra dica que eu dou pra vocês também. Se possível, óbvio que nem todo mundo tem acesso, mas se possível, tenha uma doula. Porque a gente já não escolhe a equipe no parto do SUS. Então,
escolher pelo menos uma parte dela, que é a doula, pra mim foi bem importante, sabe? Além do todo o apoio emocional que ela pode te dar, ela te deixa segura também com a escolha do hospital. Pode te deixar segura também com a escolha do hospital, que foi o meu caso. E é isso, gente, assim, a minha experiência no SUS foi muito, muito boa. A minha experiência de parto não foi tanto, porque pra mim essas ocorrências, essa coisa do sofrimento fetal, do sangramento, de eu ter ficado muito nervosa, de sentir os batimentos do meu filho baixando, sabe? E de sentir o medo de que alguma coisa ruim pudesse acontecer, isso foi traumático. Então, toda vez que eu pensava no meu parto como uma coisa traumática, na verdade foi por isso, e não pelo meu atendimento. O atendimento no SUS, eu realmente não tenho nada do que reclamar, na verdade eles foram, assim, excelentes. Gente, eu vou parar esse vídeo por aqui, porque ele já tá enorme, eu acho que eu já falei tudo, pelo menos as partes mais importantes que eu queria falar nesse vídeo. Se vocês têm alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, eu vou tentar responder por aqui. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo.